Olá, você que nos assiste pelo canal do Colégio Porto Real, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui nós conversamos sobre educação para pais, professores, diretores de escola, coordenadores, educadores de uma forma geral, todos aqueles que pensam essa responsabilidade de formar nossas crianças, nossos adolescentes. O Colégio Porto Real é um colégio de educação personalizada, localizado na Barra da Tijuca. A gente, então, tem um olhar único para cada aluno e a gente pensa as suas 5 dimensões. Já falamos isso aqui em alguns podcasts, sempre gera curiosidade, né? Mas nós queremos trabalhá-los na sua forma total. Então, corpo, afetividade, intelecto, vontade e também a sua dimensão social transcendental. E algo que é fundamental para o Colégio Porto Real é poder conduzir, o objetivo, né, educacional é conseguir conduzir os alunos à verdade. A gente só pode conduzir a verdade pelo caminho da verdade. Então, a gente hoje vai conversar sobre um tema específico dentro da escola, que é o ensino da história. E toca muito isso, né, da condução à verdade. Por isso eu estou aqui com a Bia Momes, que é a professora de História do Colégio Porto Real. Tudo bem, Bia? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer. Que bom que você está aqui com a gente. Ela foi autora do material de História, material de apoio de História e Geografia. Ela é formada em História pela Unicamp, tem doutorado na UERJ e também cursou Filosofia em Roma. Fez estudos de Filosofia em Roma, né? Bia, a gente sabe que a história ela tem um impacto profundo na formação da visão de mundo dos alunos, como eles vão pensar a sociedade, como eles vão depois atuar nessa sociedade. Então, realmente é uma matéria assim, muito, muito importante nessa formação dos nossos alunos. Queria primeiro que você começasse contando um pouquinho de você, da sua história, como que você chegou a ser professora de História, por que você se interessou por esse caminho e toda essa trajetória até agora ser aí autora, pesquisadora e autora de livros. Bom, ótimo. É sempre bom quando o autor começa contando a própria história, né? Bem, eu fui fazer História na Unicamp porque eu queria encontrar a verdade. Era um desejo assim, um pouco pueril, um pouco ingênuo, eu tinha 18 anos, mas a razão foi essa, né? E eu ia fazer Direito também, desisti, falei, não, eu vou fazer História, quero encontrar a verdade, vou mudar o mundo. E claro, aí chegando lá, a realidade era um pouco diferente, não era tão pueril como eu imaginava, e eu me lembro que numa das primeiras aulas, primeiro dia, a professora de Teoria da História, ela reuniu toda aquela garotada, eram os calouros, 18 anos, e perguntou, fez a clássica pergunta, bom, por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram estudar História? E aí, um garoto que estava na minha turma, ele também era super novo, tinha 18 anos, ele era chileno, ele morava no Brasil há algum tempo, porque o pai tinha sido perseguido pela ditadura, morava aqui há algum tempo, e ele respondeu, eu vim fazer História para procurar a verdade. Eu pensei, eu também responderia isso, é isso mesmo. E a professora deu uma gargalhada, a verdade. E aquilo foi chocante para mim, nossa, mas a verdade não existe, o que acontece? E então esse foi um dilema já, né? Mas foi o que sempre me impulsionou. Embora seja uma coisa um pouco pueril, isso me ajudou muito ao longo da vida, porque eu persisti nesse ideal, mas de outras formas. Então, quando eu já estava na faculdade, eu me envolvi em pesquisas envolvendo fontes históricas. Porque, claro, se você vai à fonte, você encontra toda a circunstância, todo o quadro nas fontes históricas. E eu sou uma historiadora de arquivo também. Também sou professora, sem dúvida, gosto muito de falar das minhas descobertas, do que eu li, do que eu aprendi. Mas essa vida no arquivo me ajudou muito também. E eu frequentei alguns arquivos que eles não estavam nem muito organizados, né? No Brasil, você tinha que ir lá, pegar aquele papel no século XIX, ler. Então, você tinha lá a carta que os escravos escreveram. E isso foi muito bom, até porque quando você vai num arquivo, muitas vezes você procura algo e encontra outra coisa. Então, você tem a pergunta, você faz perguntas, né? A gente faz perguntas para o ChatGPT, no arquivo também, para descobrir a história, você faz perguntas. Você faz perguntas e aí você vai ver a resposta. E muitas vezes a resposta é surpreendente, não é o que você estava esperando.
E como no ChatGPT a gente tem que saber perguntar, né? Exatamente. Saber fazer perguntar o prompt certo. E saber olhar a resposta de uma forma, né? Exatamente. Desconfiada, né? Exatamente. O historiador, isso me ajudou muito. E eu trago isso para a vida docente. O historiador, ele é um investigador, ele é um detetive. E eu tento passar essa coisa para os alunos, porque para os adolescentes ajuda muito. Olha, você tem que encontrar a verdade, você tem que ter um detetive, procura a pista, vai lá. E então isso me ajudou muito, essa prática ainda na vida universitária. Depois, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, como a minha área é Brasil século XIX, voltei lá para os arquivos, eu estudei a vida do pai do Joaquim Nabuco. Então, foi surpreendente, né? Porque daí eu estudava lá os bilhetinhos que os ministros trocavam entre si. E tinha coisas assim... realmente surpreendentes, né? Por exemplo, você percebia que no Império eles estavam preocupados com a liberdade de imprensa, imagina só. Então, poxa, isso aqui eu não esperava encontrar aqui. Enfim, então essa vida acadêmica também me ajudou, como autora, como historiadora. E claro, já na universidade eu comecei a dar aulas. No início, para ser bem sincera, eu estava a fim de fazer pesquisa. Mas eu vi como aquilo ia me enriquecendo também, porque as perguntas dos alunos são perguntas básicas e elas são muito importantes para a gente estudar mais, procurar as respostas. Então, isso também me ajudou. Eu falei, não, então eu quero ser professora também, vale a pena, né? Apesar de todos os problemas, enfim, que sempre há na vida docente em diferentes lugares. Mas aí eu levei de modo concomitante essa vida de pesquisadora, professora. A filosofia me ajudou. E eu me lembro que eu fui lá na embaixada italiana pedir o visto, né? E me perguntaram lá, mas você é historiadora? Por que você foi estudar filosofia? Fizeram a mesma pergunta depois na minha banca, quando eu fui na seleção do mestrado. Eu não era tão bem-vinda naquela seleção. E a chefe da banca, a professora que chefiava a banca, falou assim, mas vem cá, você saiu, você está voltando de Roma, estudou filosofia, o que você está fazendo aqui, né? E eu tinha a resposta. Falei, olha, para mim a filosofia é muito importante, porque ela traz o componente da liberdade. A liberdade, o que ela é? Ela é um dom estrutural. Ela é um dom estrutural. Se você é uma pessoa inteligente, tem vontade, tem afetos, você é livre, certo? Só que você vai ter que saber lidar com isso. E na história, a liberdade é crucial, porque a liberdade muda tudo. Uma maneira de um grupo atuar, de um personagem, dá outro rumo para a história. Então, a filosofia me ajudou muito também nesse sentido. Mas eu acharia que tem tudo a ver, filosofia. Tudo a ver. Para mim é uma surpresa que perguntem. Não, porque a gente comenta muito isso, né? A gente até comentou há um tempo atrás, a gente estava fazendo um vídeo lá pela comunicação, quando os alunos compreenderam a diferença entre ideologia e filosofia. Exato. Quer dizer, a filosofia te ajuda aí as causas primeiras, então ela vai te ajudar a avaliar, né? Vai te ajudar a avaliar aquela situação da sociedade, aquele momento histórico, a partir de causas primeiras, de perguntas fundamentais, perguntas básicas. Então, me surpreende realmente que para a história tenha sido, né, assim, chocante. Por um lado, as bancas são um pouco especializadas. Temos isso ainda na vida acadêmica. Mas, por outro, essa diferença não é tão clara e não é um consenso sempre. Mas me parece que é um aspecto crucial. Porque a ideologia, ela traz ideias... só que ela traz ideias que foram pensadas para resolver um problema prático, naquele momento. Daquela... Exatamente, naquele tempo e naquele espaço. Isso. Então, por exemplo, o marxismo. Temos, de fato, uma situação aqui dos operários na Inglaterra, uma situação complicada, caótica. E Marx e Engels, que eles pensaram, como que a gente vai resolver isso? Eles pensaram um modelo. Então, vamos fazer uma revolução. Não há uma preocupação ética também. Me parece que essa compreensão de ser humano como um todo, como um ser ético, como uma ideia de bem comum, nem sempre está tão patente, né? Pode estar, mas talvez esteja um pouco obscurecida. Então, eles fazem um modelo, vão fazer uma revolução. São ideias para provocar uma mudança, para promover uma atuação. E não há sempre, geralmente não há uma preocupação se essa atuação é ética ou não. Se vai trazer um bem comum, ela vai resolver a situação do proletariado. Violência, não violência, os métodos não importam.
Eu tenho um modo de agir para atingir um objetivo. Já a filosofia, ela não tem essa preocupação tão direta para a praxis, mas ela é fundamental para o atuar. Porque, como você bem disse, voltando lá nos filósofos clássicos, nos pais da filosofia, eles vão lá e perguntam, olha, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que isso aqui é assim e não de outra maneira? Então, isso vai ajudando a que a gente pense, por que eu estou fazendo isso? E aí, a filosofia, para a história, como você bem disse, né, ela é irmã inseparável, eu diria. Sempre está perguntando isso. Qual que é a causa primeira? Por que isso aconteceu? As crianças, elas têm alto potencial histórico-filosófico. Elas sempre estão perguntando. Se você é a Luísa, ela é assim. Então, mas por que isso é assim? Mas por que não é de outro jeito? Tal? Então, as perguntas estão no próprio ser humano. E a gente não pode ignorar. E isso não é contrário a uma ação também. Os meus alunos lá no ensino médio, eles até brincam. Bia, eu acho que às vezes você é muito ativista, porque agora eu estou fazendo uma campanha para eles votarem, né? Para eles votarem, participarem da vida, eles já estão alguns já estão chegando. Alguns podem essa possibilidade. Eu falo, não, gente, não há problema em você propor uma ação ser ativista. Você tem que ter uma boa ideia embasando isso. Você tem que ter um sentido para isso, um fundamento. Então, a filosofia, ela leva esse sentido. Ela é bem mais importante que a ideologia. E a ideologia, como a gente disse, ela tem os seus problemas, porque além dela não ter em conta, muitas vezes, a natureza total do ser humano, essa ideia do bem comum tão clara, ela acaba caindo em determinismos. Então, vamos dar uma solução econômica, uma solução cultural. E não é assim. A realidade é rica. Você não é só economia, cultura. Então, vamos contar um pouquinho como que surgiu a ideia da elaboração desse material, né? Um material de apoio. O que esse material consegue trazer de diferente de outros materiais? O que significa um material ali livre de ideologias? Sim. Bom, a ideia surgiu... Foi em 2018, 2019, a Bárbara, que é mãe lá de 6 alunos e colabora também com o colégio Porto Real. Acho que já são 7 alunos. São 7 alunos, são 7 Acho agora. Que falta só a Carol. Isso. E ela me ligou e ela falou, olha, a gente vai começar o Ensino Fundamental 2 e a gente precisa de um material de história, a gente está procurando alguma coisa. Eu falei, olha, ok, eu posso ver o que tem no mercado exatamente para esse segmento, eu tenho uma noção, mas eu preciso pesquisar mais. Vamos ver, né? O que o mercado oferece e tal. Falei para ela, bom, seria legal começar com a história do Rio de Janeiro, né? Para você entender o local, para depois ir para uma realidade mais ampla, para fazer sentido para as crianças. Vou pesquisar. Aí começamos a ver, eu fui buscar materiais e sempre me parecia incompleto, um pouco ideológico demais. Ideológico, quando eu digo é uma redação ideológica, que já apresenta o fato pronto. Então, isso aqui de onde veio? Você fala para uma criança, olha só, o Brasil colônia era composto pelo engenho e o modo de produção, né? O do engenho. Aquilo não faz muito sentido, aquilo está desencarnado. E eu encontrei muitos materiais nessa linha. Alguns tentavam uma personificação, mas acabava caindo num grande esquemão teórico, que para uma criança não faz muito sentido. Aí pensamos, bom, então vamos fazer uma apostila, né? Vamos pensar algo que já existe no mercado, fazer algumas folhinhas, a gente cita as fontes, só que aí seria insuficiente também. Bom, então, por fim, decidimos fazer o material. Era um projeto do Porto Real, começamos a fazer esse material de apoio, eu comecei a pesquisar, escrever, eu fiz um esquema, do 4º e do 5º ano, para a gente saber. E foi nesse momento que a Solar entrou, né, na jogada e falou, olha, que interessante essa proposta do material, vamos ampliar isso, desenvolve aí para o Brasil, você está fazendo história do Rio de Janeiro, mas vamos ampliar isso para a história do Brasil, né? Então tem adaptação para os livros, para os colégios da Solar de outros estados? Sim. Que tem, interessante. porque, claro, o do Rio de Janeiro, ele é mais específico do Rio de Janeiro, então ele traz franceses no Rio de Janeiro, Sim. Araribóia, Estácio de Sá, enfim...
É muito tem legal. um reconhecimento cultural, né? Tem uns outros colégios que já até usaram, mas claro, a identidade é mais carioca. Em Curitiba, por exemplo, não faz tanto sentido horário e boia. Faz, porque é Brasil, mas mais Rio de Janeiro. Então, daí a gente ampliou para a história do Brasil. E depois, né, depois de terminar essa primeira fase, a Solar falou, bom, vamos fazer o Fundamental 2 também. E aí eu entrei nessa empreitada de fazer o Fundamental 2. Dá bastante trabalho, porque você tem que fazer um plano, né? Como é que vai ser esse livro? Eu me reuni com uma equipe de outros historiadores para discutir o projeto do 6º ao 8º ano. Ou seja, um sumário de todas as séries para ver se aquilo contemplava, faltava alguma coisa, o que era. E eu fiz um projeto. Falei, bom, se o que eu não gostei nos livros é que eles trazem ideias prontas, são livros secos, sem vida, que não trazem vidas, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha proposta? E aí eu pensei num tripé. O meu tripé era composto. É composto porque eu estou escrevendo o último volume. É composto por biografia, narração e analogia. Eu peguei um pouco isso, eu li alguns artigos do pessoal que faz aquela educação clássica do século XIX, da Charlotte Mason. Não sigo essa linha, porém achei muito interessante essa maneira de abordar a história. Você conhecer bem os personagens. Exatamente, então... porque a biografia, veja... O que todo mundo gosta é de saber da vida das pessoas. Né? Você não pode... A gente lá no colégio faz com que as crianças não caiam na fofoca. Né? Ficar só na superficialidade. Que vestido que ela usava, ela falou aquilo. Mas o quê? Todo mundo gosta de uma boa novela, um bom romance. Ele traz o quê? Histórias que entrelaçam. Né? E que trazem lá os dramas, os sonhos das pessoas, os seus erros também. Né? Então, a biografia, daí vem a narração, que é uma maneira de você apresentar o conteúdo. Ao invés de você fazer uma escrita assim mais acadêmica, com ideias prontas, você vai na narração. Porque pela narração os personagens se entrelaçam. Então, aquilo ganha vida, aquilo vira novela. Então, a proposta é essa. E, por fim, eu pensei também no último pilar, biografia, narração e analogia. Por quê? Porque me incomodava muito nos livros, isso sempre me incomodou, até quando eu era estudante, que você acabava um período, de repente, do nada, começava o outro. Muitas vezes, você não percebia uma ligação entre a Idade Antiga e a Idade Média, porque às vezes faziam cortes. Claro, baseado muitas vezes na síntese marxista, porque o que é a síntese? Você tem lá, né, a sociedade antiga, os bárbaros invadem tudo, acabou. Começa outra coisa, Idade Média, castelo, feudalismo. Então, você tem uma ruptura. Você imagina só, se para o adulto já é difícil entender como é que passou. Uma criança. Falei, não, então não vamos fazer um esquema síntese, mas vamos fazer uma história que tenha continuidades e rupturas. Então, passando aqui da Idade Antiga para a Média. O que permaneceu? Bom, os manuscritos antigos foram guardados. Nos conventos e mosteiros medievais foram copiados. Aquilo criou uma cultura. Por outro lado, você já não tem mais o Império Romano. Você tem um sistema primeiro mais fechado, por causa da invasão dos bárbaros, que deu fim ao Império Romano. Mas o legado do Império Romano ficou o latim, a escrita, os manuscritos, os costumes, também a arte ficou lá guardada, a filosofia... São Tomás de Aquino, depois no século XI, ele deu aula lá com Platão e Aristóteles. Ele era o maior professor da Universidade de Paris e o livro básico dele, o texto, eram manuscritos de Platão e Aristóteles, da Antiguidade, que foram guardados. Enfim, sem me alongar muito, mas justamente mostrar isso, que não há uma ruptura brusca, nenhuma mudança. Sim. Você tem continuidades e rupturas. E assim a história fica mais inteligível, mais legal, mais lúdica. Posso falar como mãe também. Assim, primeira coisa, você falou isso do detetive, eu vi isso... Minha filha tá entrando no Fundamental 2, minha mais velha. Então, eu tenho contato com os livros. Então, vou falar o olhar, assim, de mãe. Primeiro, nessa história da elaboração do material, é muito legal você começar falando da Bárbara, né? Porque o Colégio Porto Real é esse colégio que foi pensado por pais para
preocupados com a educação dos próprios filhos. Então, a Bárbara, assim, muito pesquisadora, né, também, ela estava ali, assim, muito envolvida. A gente também comentou aqui sobre como a gente vai pensando as etapas da educação, porque o colégio foi crescendo com a turma. Então, lá em 2018, 2019, né, a gente estava preparando o início do 4º ano. Então, muito legal. E eu também, assim, como mãe, também me envolvo, né? Enfim, acho que várias mães se envolvem para saber o que os filhos estão estudando. Isso é muito importante, né? Os pais terem essa consciência do material, se envolverem. Eu acho que isso ajuda a criança também a se interessar mais. E eu vi esse aspecto do detetive, você coloca isso claramente ali nos primeiros livros. A questão das fontes também é uma coisa que você, desde o início, coloca muito presente, né? A importância das fontes, a diferença de uma fonte primária para uma fonte secundária. Isso está muito claro na cabeça das crianças. Isso é um pilar já para você começar a apresentar a história a partir dos fatos e ensiná-los a ter esse olhar. De buscar a história a partir dos fatos. Quando a gente fala das biografias, estava até lembrando agora ela está agora na parte do Egito. E aí tinha um imperador lá que gostava muito de ler, e aqueles livros super pesados. E aí tinha... era o Assírio. Ele tinha uma biblioteca de tabletes de pedra. E vendo isso, né? Que as pessoas tinham que ir atrás, e que era uma coisa pesada, mas que ele era uma pessoa que se interessava pela leitura. E você vai traçando esses perfis. E aí, a gente lidando com seres humanos, a gente vê as falhas e as boas características dos personagens históricos. Enfim, eu acho que essa composição, ela realmente faz muito sentido. Faz muito sentido você pegar a biografia de pessoas próximas, no sentido até geográfico. Então, poxa, o Estácio de Sá, o Araribóia, eles pisaram aqui o chão, né? Que eu pisei também em algum momento. Eles fazem parte. Inclusive, o Estácio de Sá, ele tá naquela igreja lá dos Capuchinhos, na Zona Norte. Ele foi levado para lá, né? Então, quando você entra, vai pro altar, tá lá a lápide do Estácio de Sá, você pisa no Estácio de Sá com devoção, mas faz parte do mundo que a gente vive. O passado, essas pessoas do passado te fazem, de alguma forma, você por causa delas, né? Em algum sentido. Elas deixaram um legado, bom ou mal. Então, é importante isso, que sejam biografias que façam sentido, de pessoas que realmente construíram. E também, eu acho que a gente consegue, no Rio de Janeiro, é só você ir lá ler a história do Rio de Janeiro, a gente consegue ter essas personalidades diversificadas. Porque você tem um Araribóia, que era um indígena, que veio ajudar os portugueses, e você tem também o outro lado dos indígenas, que apoiaram os franceses. Então, não é uma coisa maniqueísta, não é essa visão binária da história, porque ela é irreal. Você tem ambos os lados. E aí você tem um personagem indígena, um personagem português, e todo esse mundo não são mundos separados, é um mundo, um só mundo. Um mundo onde se transita, onde eles circulam, transitam. E aí a gente traz também a conexão até com as tradições, com o passado, a história do São Sebastião. Então, para quem não sabe, os pais gostam dessa história. Eu até brinco. Eu adorei. Tem pai que gosta mais do livro do que o filho, porque os pais leem. Vamos ler aqui. Não, e eu me sinto redescobrindo a história. Sinceramente, eu me sinto redescobrindo a história. Assim. Parece que a gente vai olhando com um novo olhar e fala, olha, isso aqui faz sentido, né? Isso aqui faz sentido. Então... Exatamente. Porque veja, as raízes cristãs, as nossas raízes cristãs também, elas não foi algo que foi inventado, né? Algo que, tive que escrever um livro, então a portuguesa aqui tem raiz cristã. Então, não, você vai lá no acontecer da coisa. Então, isso tá lá no livro, o Mendes de Sá chamou seu sobrinho Estácio de Sá, que junto lá com Araribóia e toda a sua tribo, eles lutaram aí para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, e o Estácio de Sá foi ferido por uma flecha envenenada, ele foi um herói da história, né? Um herói de fato mesmo, de fato ele lutou bastante, tinha lá o seu mérito, tinha sua estratégia. E aí é que vem, isso aconteceu exatamente no dia de São Sebastião, e São Sebastião é um mártir da antiguidade, um mártir romano,
que ele foi, por professar sua fé, ele foi atingido por flechas, né? O soldado seria a morte dele, né? Mas ele não morreu, acabou não morrendo, que ele foi recolhido por umas mulheres cristãs. Depois ele sofreu, sim, um martírio de outra forma, justamente nesse dia em que Estácio de Sá é atingido pela flecha envenenada, era o dia 20 de janeiro, o dia de São Sebastião. E os portugueses, com a ajuda dos indígenas, eles vencem a batalha. E a partir desse dia é o dia da cidade do Rio de Janeiro. Então tem sentido. Às vezes, um olhar mais desavisado fala, porque tem uma tradição portuguesa, né? Colocaram aqui um santo católico. Mas não, tá lá nas origens, na tradição, nas origens da cidade. A história tem esse ponto, né, Bia? De ter algumas versões contadas, algumas formas contadas. E aí, qual a importância desse material que procura contar uma história, né, para os alunos, né? Como que a gente conduz a verdade, como que a gente traça esse caminho da verdade, que foi o seu desejo desde o início, estudando história, e certamente é o seu desejo para os alunos, né? A partir dessa questão de que as pessoas vão ver de uma forma diferente, vão olhar. Eu me lembro desse dilema, assim, será que existe uma verdade? Porque já que tem um ponto de vista, tem outro ponto de vista, então não existe uma verdade. Como que você enxerga isso? Olha, eu procuro não dar ideias prontas. Gente, a liberação do Rio de Janeiro dos franceses foi assim. Então, eu procuro não dar já uma premissa pronta. Eu vou mostrando o quadro, os personagens, né? Eu acho que isso é importante. E aí você mostra todos os personagens. Na história do Brasil também, na história geral, você tem luzes e sombras. Você nem sempre tem personagens bonzinhos. Então, você vai reconstituindo o quadro. E é importante que a gente mostre também para as crianças, né, os personagens que não agiram tão bem, digamos, né, que pensaram só neles, ou que prejudicaram, né, alguém de uma forma assim não ética. Então, eu vou mostrando esses personagens. É muito importante, no material eu faço isso, e como professora também, você ir fazendo perguntas, né? Sem dar resposta, obviamente, não adiantar muito a conclusão. Você vai fazendo perguntas. E aí as crianças vão refletindo, né? Você fala, olha só, quem participou aqui da formação do Rio de Janeiro? Será que só os indígenas eles eram bonzinhos ou maus? Não, olha só, nós temos também personagens portugueses que foram mais éticos, outros nem tanto, essas luzes e sombras. Então, eu procuro reconstituir esse quadro por meio da narração e de uma forma dialógica também, fazendo essas perguntas. Porque se o nosso objetivo é que o aluno pense por conta própria, ele tem que chegar a essa conclusão por ele mesmo. A mim, cabe o quê? Eu dar os elementos para ele. Eu dar os elementos. Então, é essa maneira. E assim, eu não sei se você vai fazer essa pergunta, mas já adiantando, alguns pais se preocupam. Nossa, mas você vai falar da Cleópatra, por exemplo, né? No livro do sexto ano, tem a Cleópatra. Ai, meu Deus, essa mulher, né? Mas assim, é muito importante você falar também dos personagens que não são aquele modelo perfeito. Por quê? Justamente para dar um contraste. Exato. E a Cleópatra é interessante, porque ela era uma mulher inteligente. Ela não era, né? Ela tinha capacidades, ela podia não ter virtudes. Que sinceramente, pelo texto que tá ali, fica bem claro isso. Ela tinha competência, ela tinha uma competência sem virtude, olha o que acontece, exatamente, né? Ou dependendo, assim, o quanto você leva a sua ambição, a sua visão de mundo. Agora, de fato, mostra que ela liderava um exército, que ela tinha... Ela falava várias línguas, ela era uma pessoa agradável, ela sabia conversar com todo mundo. E você sabe que ela frequentava a biblioteca de Alexandria, porque ela inventou os cosméticos, né, na antiguidade. Então, ela lia lá as plantas medicinais, inventava os seus cosméticos, mas foi uma pessoa que depois, né, praticamente vendeu o Egito ao Império Romano e buscou seus próprios interesses, né, e acabou fazendo mal para o povo e para si mesma. Então, eu não falo isso. Gente, olha só, a Cleópatra, ela foi má, hein? Ela prejudicou o povo. Não, eu vou contando a história. Com todos esses dados, a criança que ela é inteligente, ela vai chegando a isso. E aí eu lanço. Olha só, gente, a Cleópatra, o que vocês acham? Ela era burra? Não, ela era inteligente. Ela agiu de uma maneira que acabou beneficiando ela e o seu povo? Não. Então, eu apresento o quadro para que as crianças, os adolescentes,
atinjam, né? Atinjam essa história, essas informações. E isso é o que eu tanto desejo, que eles pensem por conta própria. Só que o pensar por conta própria não é você dar pronto já. Você tem que dar o quadro, promover essas perguntas, mostrar as biografias para que eles cheguem a isso. E também o seguinte, essa questão aí da geografia. Então, tem gente que acha que as crianças só têm que ver personagens perfeitos. Olha, eu posso falar de uma biografia de uma pessoa muito boa, com algumas virtudes, que foi muito importante para o nosso país, mas que não era um santo. A biografia não é uma geografia, porque isso desanima e ninguém acredita também. Então, claro, tem algumas pessoas que são muito especiais, que aí sim são santas mesmo. Que bom que a gente pode também usar esses modelos, mas tem que ser uma coisa real. Realmente chamam muita atenção. Real. Desde que você faça esse contraponto e conte toda a história e mostre que aquela ação daquela mulher tão inteligente teve consequências negativas para os outros, mas para ela também, né? Porque ela cometeu suicídio no final da vida. Isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Sim. Então, isso, pra gente concluir essa ideia de que qual é o nosso objetivo de tentar produzir um material ali de apoio que não tenha ideologia, né? O que isso quer dizer, em poucas linhas, assim, para os pais terem muito claro, e educadores, o que a gente propõe quando a gente propõe um ensino de história sem ideologia? Então... A gente propõe ir às causas primeiras, a gente propõe que o aluno pense por conta própria, e a gente propõe também um ensino sem maniqueísmos, que é o problema da nossa sociedade atual, né? O binário. Eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é assim. Não. Entre o preto e o branco existem outros tons de cinza também. Existem outros tons. E tudo bem. O importante é eu ter esse quadro e pensar. Quem aqui se destacou? Quem eu quero ser nessa história? Sim. A gente vive um momento em que fica muito clara essa questão, né? Sempre me pergunto como vai ser contada a história que a gente está vivendo nesse momento. Então, é muito, muito estranho a gente pensar que vai haver uma visão muito para um lado ou muito para outro lado. E o que é de fato importante? As pessoas terem os fatos para poderem... fatos concretos, fatos bem contados, né? Para que elas possam ir tirando as suas conclusões, né? Exatamente. Isso também é um exercício intelectual para a vida. Porque você veja, um aluno, se na história ele está habituado a ver as origens, as causas primeiras, a ter sentidos de pergunta, quando ele vai ler uma reportagem, um jornal, quando ele começa a se confrontar com o que acontece no mundo, ele vai fazer isso também. Ele adquiriu esse hábito. Não, mas espera aí, isso aqui que ele está falando não está bem claro. Não entendi isso aqui, então vou pesquisar em outra fonte. Você fala disso no livro até quando você fala do pai da história. Heródoto. Exato. Você fala, tem questões assim, né? Qual é o problema de escutar uma única fonte? Então, você fala da experiência dele como historiador, a preocupação dele de ir até os locais e conversar com as pessoas e conversar com mais de uma pessoa. Exato. Né? E aí, falando de Brasil, a gente tem uma questão que hoje em dia ela é interessante, assim, né? Como que as pessoas vivem o patriotismo, né? Você tem essa preocupação de educar para o patriotismo? Ou, né? Por que isso é importante? Não é uma ideia ultrapassada? Você acha que a sociedade, ela é, em geral, mais para patriota ou não? Como é que... Veja, eu tenho muita preocupação, muita preocupação mesmo. E eu sou super empenhada que todo mundo cante o hino nacional na segunda-feira, que os alunos que têm idade, que eles tirem o título eleitoral e votem. Eu até brinquei. Falei, olha só, gente, o patriotismo é uma virtude. Eu vou averiguar aqui quem tirou o título eleitoral, porque senão a nota qualitativa vai diminuir. Pois a gente ensina as virtudes. Eu estava conversando isso outro dia também com uma pessoa mais jovem, assim, da minha equipe, né? Porque ela falou assim, olha, sinceramente, né, assim, meio desanimada da política, que é uma coisa natural, a gente desanima um pouco. Então ela assim, tanto faz, votar para lá ou votar para cá.
Aí eu falei, olha, não, isso não está correto, assim, é uma virtude. O patriotismo é uma virtude. A gente precisa se envolver. Você pode acreditar que aquilo não vai... você pode ser otimista ou pessimista em relação às suas ações, mas não se envolver não é uma opção. Se você busca uma vida de virtudes, virtuosa, a omissão não é uma opção. Exato. Então, acho que tem muita confusão nesse ponto, né? Porque o patriotismo é um reto amor à pátria. E por que você vai amar sua pátria? Isso é uma coisa, assim, uma ideia meio antiga de amar a pátria. Não, isso aqui é um legado que a gente recebe, né? Então, em parte, o que nós somos... o nosso idioma, o que os nossos antepassados também deixaram, né? A gente tem uma dívida, e porque a palavra pátria vem de patris, então tem a tradição, o legado. E você amar a sua pátria, você tem um dever para com a sua pátria. E eu digo, né? Eu costumo dizer também que não é só um dever material, histórico, porque você recebeu aquilo, melhor ou pior, coisas boas e ruins, porque existem os defeitos nacionais e as virtudes nacionais também, né? Mas você recebeu, em parte você é. O que você é depende daquilo. Mas também tem o sentido transcendente. Ninguém nasce num lugar por acaso. Se você nasceu aqui, existe... Eu acredito que há um sentido nisso. Há um plano. Por que eu nasci aqui e não em outro lugar? Então, meu sentido, a minha missão é aqui. Então, acho que é importante deixar isso claro. E o patriotismo não é o nacionalismo. O nacionalismo é o amor desordenado, que você acha que o seu país é melhor que qualquer outro, ou você acha o quê? Que ser patriota é ter tal partido político, é apoiar tal candidato. Isso é um equívoco. Então, a gente não pode confundir o patriotismo com o uso político da pátria ou uma identificação de um partido com as cores verde e amarelo. Eu acho que seria uma visão um pouco reducionista. E também a gente entra nessa questão aí também da omissão. Se eu não participo, eu não posso reclamar. Esse é o ponto. Então, eu costumo até, com os adolescentes, eu faço até um pouco de chantagem, na verdade, né? Eu falo, olha, o cara que faz corrupção, né? O cara do Comando Vermelho, do PCC, ele vai votar. Ele vai votar, né? Se ele não tá preso, agora preso não vota, mas muitos aí vão votar. Ele tem os seus candidatos e ele vai colocar. Se você não tenta, pelo menos, procurar um candidato que você... Às vezes é difícil achar candidato, eu entendo, mas um candidato que seja razoável e vote, você está se omitindo. Você está se omitindo, você não pode reclamar de nada, você não tem nenhum direito de dizer, esse país poderia ser assim. Você se omitiu. É como uma mãe, se ela não faz tudo que ela pode pelo filho, depois ela não pode reclamar, né? Porque a parte dela, se ele escolher outro caminho, o problema é dele, mas a sua parte você fez. Então, é esse sentido, né? Esse sentido de não nascemos aqui à toa. Temos, sim, um papel, embora seja complicado. Eu entendo. É difícil, assim, desanima muitas vezes, né? Mas a gente tem que mostrar esse sentido maior. Que ficar estacionado, não fazer nada, é uma omissão. Você, em parte, está negando a sua própria identidade, sua cidadania brasileira. Sim. E, então, eu vou nesse sentido com os alunos. Muito bom. E em relação ao Brasil, a gente tem assim, várias questões de como o brasileiro olha a sua história. Sim. De modo complexo, né? Se sente um vira-lata. Exato. Tudo assim mesmo. A relação com os portugueses. Como que você procura trabalhar isso em sala de aula, né? A questão dos índios, dos europeus. Como que você procura contar essa história para os alunos? Olha, então uma coisa que eu sempre digo, alguém já me acusou disso, ainda bem que foi só uma pessoa. Mas eu não faço uma história da chamada história da carochinha antiga, né? Que tudo é lindo, maravilhoso, tá todo mundo integrado, feliz, né? Não, eu não faço essa história, porque essa história não é verdadeira. Então a gente mostra essa história... mas a gente mostra toda uma trama, né? Toda essa trama. Então, uma coisa que eu tento, que eu acho que é muito importante ensinar, e que o Gilberto Freire tinha total razão. Eu tenho algumas críticas ao Gilberto Freire, mas essa não. Essa aqui eu dou total razão para ele. O Brasil, ele é uma mescla cultural.
ele tem vários personagens. A gente tem lá a contribuição do negro, do indígena, do português, depois dos imigrantes também, japoneses, italianos, de todos os outros que vieram no século XX. Então, a gente tem o quê? A gente tem várias contribuições. Isso aqui é uma pluralidade. Acho muito importante passar essa ideia de pluralidade. Depois, que o comportamento mais ético ou menos ético não está ligado necessariamente a ser português, ou ser indígena, ou ser escravo. Então, eu tento mostrar. Aconteceram abusos na nossa história? Aconteceram na época da colônia. Mas há muitos personagens ocultos que têm que ser resgatados. E isso não é fazer a história da carochinha, é mostrar a verdade. Então, você tem personagens como a Maria Quitéria, a mulher que, lá em Salvador, enfrentou as tropas portuguesas porque ela queria defender o Brasil. Porque tem que ler meu livro, mas tem gente que acha que a independência do Brasil foi pacífica. Não foi. O final da independência foi lá em Salvador, teve tropas portuguesas. Assim, uma Maria Quitéria, que é uma espécie de Joana d'Arc. Você tem a tão falada Princesa Isabel, que é motivo de polêmicas, que é muito injustiçada, coitada. Se você vai lá nas fontes, você vê que ela sempre teve esse ideal da abolição e que ela perdeu a coroa. O Barão de Cotegipe disse para ele, libertaste uma raça, mas perdeste a coroa. Então, ela tinha esse ideal. E ela pôs em perigo lá o terceiro reinado, que acabou não acontecendo mesmo por esse ideal. Então, eu procuro resgatar esses personagens que não são personagens fictícios, são personagens reais. Maria Quitéria, a Princesa Isabel, a gente tem outros aí também, o próprio José de Anchieta, que muitas vezes ele fica restrito a uma geografia, e ele foi mais que isso, ele foi um grande educador, ele dominava técnicas avançadas, eu diria, de educação. Hoje se fala tanto de mediação, ele usava o teatro para educar. E não só educar, porque o projeto dele não era só um projeto para, vai educar os índios para catequizá-los. Não só. Ele queria integrar os colonos com os indígenas. Então, você sabe que os meninos que estudavam no colégio dos jesuítas lá em São Paulo não eram só indígenas, mestiços. Tinha também os brancos. Sim. Então, ele queria promover essa integração. Passei também. Por essa parte já. Então, ele fazia lá o teatro, eles decoravam lá poesias, aprendiam latim e tupi-guarani, né? Porque, veja só, se a gente pode falar de enculturação, o pai da enculturação, o padroeiro da enculturação é São José de Anchieta. Você imagina uma pessoa que fez um dicionário de tupi-guarani. Ela desvendou aquilo. Poxa, isso não é pouca coisa, né? Então, resgatar também pessoas como ele. Tem outras também. Eu falo lá no livro, a própria Berta Lutz, que, poxa, filha do Adolfo Lutz, foi uma mulher, ela lutou para que as mulheres votassem no Brasil. Ninguém fala dela. Ninguém fala dela. E ela não era política. Ela não quis se filiar diretamente a um partido político. Era esse o ideal dela, lá no início do século XX. Ninguém fala dela, mas não foi a bondade só de Getúlio Vargas que deu o voto feminino. Temos uma Berta Lutz. Então, eu acho importante isso, resgatar personagens esquecidos, muitas vezes. E que tiveram atos importantes, heróicos e verdadeiros. Sem cair no romantismo. Mas acho que é por aí que a gente consegue. E mostrar que houve, sim, uma integração. Houve atritos e houve também essa integração. Uma coisa que é muito legal, se você compara a história do Brasil e Estados Unidos, nesse quesito, por exemplo, da escravidão, você vê que, olha, tem semelhanças, ok, escravidão, né? Houve aqui, os dois participaram do tráfico transatlântico. Porém, a história dos libertos nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, né? Depois, quando eles ganharam, de fato, a liberdade, é muito diferente da nossa. A nossa foi difícil? Foi difícil. Depois de livre, você tinha que pensar, né? E talvez isso não foi feito de modo adequado. Mas, assim, o Brasil não teve lei de segregação até os anos 60, sim, como teve os Estados Unidos. Então, é por aí, né? Você coloca ali os personagens que estavam pensando esses projetos para quando eles ficassem livres, né? Então... São personagens muitas vezes esquecidos ou injustiçados, né? É uma pena você dizer que a Princesa Isabel, ela fez a lei porque não tinha mais jeito mesmo, né? Já tava... Não, e os fazendeiros contras, né? Vai às fontes.
Tinha um monte de proprietário de escravo em São Paulo, sobretudo, que se voltou contra a Princesa Isabel. Se votaram contra, exatamente. Que temas, então, são importantes, na sua opinião, para um brasileiro conhecer, Bia? Então, como eu já disse, sem dúvida, a história colonial, para a gente entender toda essa dinâmica entre indígenas, africanos, portugueses, que não é simples, não é só uma dinâmica de dominados e dominadores, isso envolve trocas, negociações também. Você sabe que tem eu sempre conto isso para os alunos, esse livro uma brasilianista, uma historiadora americana, que ela teve aqui nos arquivos, ela pesquisou muito escravidão nos anos 90. Então, ela descobriu casos lá, no Rio de Janeiro do século XIX, do escravo que comprou escravo. Então, isso aqui fura todo o esquema. Claro, não era o geral, não era o que acontecia, mas fura um pouco o esquema. Ela encontrou outros casos, vários casos de senhores que deram a liberdade para os escravos por uma questão de gratidão. Vários testamentos, não foi um só. Então, e claro, teve também os casos de maltrato, Então, eu acho importante esse tema da colônia, a formação do Brasil, da nossa identidade, entender por que o Brasil é o Brasil e não outro país. Esse tema da identidade, da formação inicial, acho crucial. Resgatando esses personagens, trazendo a narração, fazendo perguntas. Isso eu acho um tema bem importante. A questão da igreja eu acho importante também, porque pouca gente sabe, mas a vida da igreja no Brasil no século XIX foi muito difícil. A igreja estava atrelada ao Estado em parte, embora fosse a religião oficial. Existia um esquema chamado padroado e beneplácito, que o imperador ele pagava, o salário do clero, o clero não era independente, e ele aprovava ou não os bispos, então isso ocasionava uma interferência. Imagina só que até 1870, mais ou menos, as paróquias, digo, as igrejas mesmo das paróquias, elas tinham que mandar o seu orçamento para o ministro da Justiça. Meu Deus. Peguei esse papel. Isso atualmente ia ser quando eu peguei, eu não sabia direito essa história, Aí, tipo assim, valor da missa. Gente, a missa aqui tá mandando o orçamento da missa. Mas por quê? Era uma exigência do Império. Eles tinham que mandar o orçamento dos seus serviços paroquiais. Então, veja, é uma situação difícil. Foi difícil a situação da igreja no Brasil. Com Dom Pedro II começou a melhorar um pouco, embora houve também atritos, por causa da maçonaria. Não vou entrar nessa seara aqui, que não é aula. Qualquer coisa, leia o livro. Mas foi uma situação difícil. E, por outro lado, você tem uma situação difícil de um clero que não é independente, que não é tão bem formado no Brasil, porque os seminários dependem da coroa e não é prioridade. Mas você tem, se você vai ver, a Igreja Católica condenou a escravidão desde o início. E tem vários documentos. Você tem condenação, você tem encíclicas, você tem cartas. Os indígenas, eles não permitiam, hipótese alguma. Quer dizer, no livro, eu também já passei por essa parte, a gente tem toda a história da escravidão, desde como acontecia lá na África, os povos bélicos, os povos que já se prendiam uns aos outros e vendiam, Então, os próprios africanos começaram tudo isso e é muito bem colocado como que é uma realidade realmente muito absurda e complexa. E essa parte dos indígenas, os bispos, os padres realmente não permitiam, que eles fossem... Não permitiam. E acabaram sendo expulsos do Brasil. Exatamente, Então, era algo assim que era um ponto, Talvez por isso os índios, eles tiveram uma defesa maior, assim, contra essa exploração. E isso... Mas era uma coisa nova, então, assim, talvez por isso tenha sido possível esse movimento, porque seria uma nova forma de escravidão. O outro que já veio, infelizmente a realidade já veio assim, talvez a igreja tivesse menos como atuar naquele momento. Porque de qualquer forma, era proibido juridicamente, era proibido juridicamente, os sacerdotes catequizarem os africanos, por exemplo. Muitos senhores deixavam, eram a favor, enfim. Então, havia uma proibição. Por quê? Porque os jesuítas, eles tinham uma entrada... A coisa era em relação aos indígenas. Mas em relação aos escravizados, que eram propriedade legalmente, infelizmente, mas pelo direito eram propriedade, não era permitido que a igreja fizesse alguma ação direta.
Então era um problema jurídico. Claro, isso acabou acontecendo, né? Porque muitos quiseram, outros... Então, existia um problema aí, né? E por outro lado também, só retomando essa questão da igreja, você sabe que, mesmo com todos esses problemas, a Igreja Católica foi a instituição que mais alforriou escravos. Ah, mas a igreja tinha escravo? Tinha, né? Porque ela era servida pelo Estado, né? Então, é isso. Fazia parte daquela situação. Nós temos toda a história que não foi resgatada ainda como se deveria. Eu acho que isso está sendo feito agora, né? Mas também dos sacerdotes abolicionistas. Então, a princesa Isabel, por exemplo, ela tinha um confessor que ele incentivou ela, de fato, a seguir em frente. No Nordeste, tinha vários desses grupos de sacerdotes abolicionistas, né? Então, o Ceará fez uma lei estadual de alforria de escravos, né? Uma lei provincial. E quem tinha mão nisso? Muitos desses sacerdotes, dos bispos, inclusive, lá do Nordeste. E essa história não é contada, infelizmente. Então, eu acho que essa questão da igreja e a escravidão, muitas coisas são omitidas, que a gente deveria conhecer mais. Esse é um ponto muito sensível. Muito. Bastante sensível da história. Como eu falei, estudei também boa parte da minha vida acadêmica em escola católica. E mesmo lá, né, eu tinha essa memória da catequese como uma imposição. Sim. Vieram aqui, impuseram a sua religião. Quando a gente vive a realidade da igreja, eu sempre vivia, então eu sempre olhava aquilo de uma forma, tá estranho, né? Eu vivo, né, dentro da igreja, como uma pessoa católica, a gente... E é muito importante a gente... Poder, as pessoas, às vezes, talvez não tenham essa compreensão. O que é a catequese? A catequese é você apresentar o evangelho, um conhecimento, uma verdade que pode ser aderida, a pessoa pode falar, realmente, aqui eu encontrei a verdade a partir do que você está me falando, ou não. Então, é impossível você impor a religião, porque ou a pessoa ela vai desejar ser batizada e vai seguir a partir do batismo aquela religião, ou não tem como. A liberdade, o católico... Ninguém vai fingir aquilo. Para a Igreja Católica, a liberdade é algo que é a única coisa que ninguém pode tirar. Sua liberdade de consciência, né? Então, eu vi essa... Então, assim, quando você tem o contato com a verdade, é natural que você queira, que você deseje que as outras pessoas também queiram ter esse acesso a uma verdade que muda toda a sua vida, muda todo o sentido do seu trabalho, da sua, enfim, do que você tem de projetos para a sua vida. Então, esse desejo certamente era muito forte em todos aqueles que realizaram uma missão nesse sentido aqui no Brasil. Sim, né? Então, sabe, isso tem duas coisas para falar, né, desse tema. Veja só, eu sempre tento explicar isso para os alunos. Não está escrito nesses termos, porque é uma coisa mais acadêmica, mas está escrito de alguma forma. Que é a diferença entre inculturação e aculturação. Aculturação, o que significa? Você forçar um povo a suprimir toda a sua cultura e substituir por outra. Não foi isso que aconteceu com os indígenas no Brasil, né? Com o trabalho dos jesuítas. E tem a inculturação, que significa o seguinte: aquela cultura permanece, mas eu apresento outros elementos, que foi o que eles apresentaram, os elementos da fé católica. E o modo de que modo eles conheceriam se não viessem apresentar? Eles tinham, o homem tem o seu senso religioso, isso fica muito claro. Exatamente. Quando você fala tanto da religião egípcia, né, de toda a religião antes lá, né, até fazendo uma relação, o povo hebreu e os outros povos, como que eles faziam uma leitura da realidade, dos fenômenos naturais e iam construindo a sua religião. Até o momento em que, né, a gente conhece o momento na história em que Jesus Cristo veio e aí algumas pessoas tiveram contato com essa realidade e puderam passar aquilo adiante, e as outras não iam poder ter o contato com essa realidade, com essa história. Assim, é proibido falar dessa história, e né? veja os indígenas, né? A maneira como o evangelho foi ensinado para eles foi como? Eles usaram a própria sensibilidade indígena. Então, a música, aquela abertura ao transcendente que eles tinham. Então, não foi uma coisa, toma aqui, isso aqui é outra cultura.
E, além disso, havia uma possibilidade de escolha, coisa que ninguém fala. Então, tem uma história famosa que está nessa história dos jesuítas, que é do século XVIII, mas alguns autores citam que o José de Anchieta, por exemplo, ele só batizava os índios que desejavam. Então, tem uma história de um índio que ele era catecúmeno, ele estava pensando se ele ia se batizar ou não, né? Mas ele conhecia o José de Anchieta, ajudava ele, mas ele tinha essa liberdade. Eu vou me batizar ou não. E acontece lá, não sei se é uma cobra que o morde, acontece alguma coisa, né? Não, ele sofre um tombo, e uma queda. E aí ele morre. Ele morre. E aí, claro, uma história um pouco extraordinária, né? Mas quando ele tá morrendo, ele fala assim, não, chama o padre José de Anchieta. E nisso parece que ele morre, lá. Quando o José de Anchieta chega, ele abre o olho e pede para ser batizado. Ele fala, não, eu quero ser batizado. Então é o tempo do padre Anchieta batizá-lo e depois ele morre mesmo. Nossa, olha. Então, é interessante, né? Muitas fontes trazem isso. E você veja, né? Daí, o que interessa nessa história? Bom, havia uma liberdade de escolha, não era imposto, ele poderia escolher. Então, isso também é uma coisa que não é muito dita, né? Nessa relação da igreja com os indígenas, com os escravos. Enfim, vou terminar de responder sua pergunta, são os temas mais importantes. Então, vamos lá. Então vamos lá. Colonização. A colonização, essa relação entre as raças, igreja e escravidão, acho muito importante também. Depois, poderia falar muitos temas, mas eu acho interessante, na história política também, trazer algumas coisas. Por exemplo, o conceito de ditadura. Há vários tipos de ditadura, em diferentes poderes, em diferentes épocas. Então, pensar um pouco esse conceito em seus contextos. E tem algumas coisas também que eu acho bem importante, que são da história geral, mas é muito importante que a gente conheça nesse sentido do pensar por conta própria, confrontar situações. Então, um tema que eu gosto muito, por exemplo, lá das Revoluções Inglesas, é o surgimento do habeas corpus, o conceito de Estado de Direito, né? Porque o que é o Estado de Direito? É o Estado onde todos têm os mesmos direitos e deveres e todos estão passíveis do mesmo julgamento. Seja o cargo que você estiver, a posição, a situação econômica que você possui, é o Estado de Direito. Isso é uma conquista das Revoluções Inglesas, que houve coisas ruins também, mas, poxa, trouxe pra gente o habeas corpus. Olha só, um recurso jurídico aí que até hoje é importante e a gente tem que analisar se sempre ele é usado de uma maneira adequada. Que o habeas corpus nada mais é o quê? É quando você prende alguém, né? O juiz ele pode prender alguém desde que ele tenha provas e indícios graves. E a pessoa que é presa tem direito a um julgamento justo, ou seja, um julgamento imparcial. Então, esse é um tema que eu acho que direciona, né? Quer dizer, não direciona, mas ele aponta para muitas coisas. Então, se as crianças têm essas noções iniciais, os adolescentes, eles vão começar a pensar, bom, nesse caso aqui, o habeas corpus e o Estado de Direito. Então, acho importante esses temas do surgimento da democracia, revoluções inglesas, Revolução Francesa, que é um tema polêmico. Você sabe que no Brasil o tema mais ensinado nas universidades é a Revolução Francesa. Por causa do seu apelo revolucionário. E também porque é um dos livros mais traduzidos, é um dos temas mais traduzidos. Então, tem muita coisa em português sobre a Revolução Francesa. E aí também temos temos essa tarefa, Existe um legado positivo da Revolução Francesa? Tem, os 3 poderes, foi aí que foi aplicado os 3 poderes, mas temos também um legado sanguinário, Então, pensar, a Revolução Francesa, a democracia, o que é democracia moderna? A gente constrói com sangue a democracia, não necessariamente. Então, acho temas importantes também para serem pensados. E por experiência própria ali, eu achei bem interessante, você falou isso, né? Pensar a ditadura, estudando ali o Egito, a gente pega imperadores que tinham uma linha mais de ditador e uma linha um pouco mais justa, daquele que queria elaborar leis. E aí você já traz para uma realidade que está totalmente distante da formação política atual, né? E tal. E mostra que o que significa você ser um ditador ou você ser um líder justo, né? Um líder que pensa
de uma forma um pouco mais equilibrada. Eu achei isso muito interessante. Então, mesmo numa realidade muito antiga, né, antes de Cristo, e numa sociedade com uma organização completamente diferente, é possível, porque somos todos seres humanos. Exato. A gente isso não muda. A gente exatamente captar aquilo que são as causas primeiras, né, que está na base. Então a gente pode ter esse olhar mesmo. Então aí você não precisa aplicar naquela realidade e falar, isso aqui é uma ditadura, isso aqui não é. Vamos pensar o que é uma ditadura. Vamos pensar se essa pessoa, da maneira como ela está agindo, ainda que não tenha tido um nome, se for um imperador, ditador, né, tá agindo de uma forma mais ditatorial ou não. Isso é muito rico. E é muito legal, porque você não precisa ensinar um regime de governo. Ditadura é isso, aristocracia é isso, república é isso. Se você vai mostrando lá desde o início da história... Por exemplo, hoje no mundo, o Egito era uma teocracia, né? Porque as leis civis e religiosas estavam misturadas. O imperador tinha... O faraó tinha um poder religioso também, né? Mas, por exemplo, o Irã é uma teocracia hoje. Porque eles não têm constituição. As leis civis são o Corão, né? Basicamente o Corão. Então, você tem uma teocracia hoje em dia também. Sim. Então, o conceito se aplica. Isso. Não, outro dia eu vi uma conversa, assim, um debate desses vídeos que aparecem, assim, pra gente, e como que a história marca, a forma como as pessoas estão sendo ensinadas nas escolas marca. Porque uma pessoa falava assim, qual é o conceito de monarquia? E o conceito de monarquia, segundo autores clássicos e tal. Olha, o que eu aprendi na escola e o que você vai dizer aqui é assim... Exatamente. Então, assim, não quero saber o que você aprendeu na escola, o que eu vou dizer. Eu quero saber qual é o conceito segundo o autor tal, segundo o autor tal. Porque a monarquia é um conceito jurídico, aquilo inclusive. que ficava muito claro nesse debate ali é que aquilo que ela aprendeu na escola era aquilo que era muito valioso para ela. Ainda que não houvesse um embasamento de um autor que fosse um autor clássico, um autor filósofo, o conceito como ele é, pura e simplesmente, né? Mas não, aquilo que como foi passado para a escola, a leitura do que era acho que era monarquia, enfim, o assunto, era o que era importante para essa pessoa. Então eu falei, nossa, como marca, né? O ensino realmente marca as pessoas. Agora, a gente está falando aqui dos personagens, né? Como que o livro trabalha essa ideia de virtudes? Porque isso é um pilar fundamental. A gente tem um projeto de virtudes, né? Então, dá um exemplo pra gente de como você trabalha as virtudes através da história. Veja, então, como eu já disse, a gente trabalha fundamentalmente pelas biografias. A maneira de agir dos personagens. Eu falei aqui, eu acho que uma que eu gosto muito, né, é a Leopoldina, porque ela é uma mulher que ela sofreu, a esposa de Dom Pedro I, uma mulher muito inteligente, mas que sofreu, porque realmente o marido a traiu, né? Ele não tinha aquele dom, aquele foco de governante, né? Mas você vê que é uma pessoa que ela poderia estar chorando as mágoas, né? Foi traída, tal, quer ir embora do Brasil. E, no entanto, o que ela fez? Ela tomou o caminho contrário. Ela não só amava o povo brasileiro, mas ela foi responsável pela independência, né? Na ausência de Dom Pedro I, quando estava lá em Ipiranga, ela, com o Conselho de Estado José Bonifácio, redigiu a Declaração de Independência. Não só redigiu a declaração, como depois chamou o artista, o Debré, para pensar um modelo para a bandeira, já que seria um país independente, teria que ter um símbolo nacional. E depois ela própria costurou a bandeira do Brasil, a primeira bandeira do Brasil. Então, você vê, eu trabalho com as biografias, né? Acho que esse é o caminho, justamente a maneira, os atos bons dessas pessoas e, como eu já disse, também em contraposição com os que não são tão bons. Essa contraposição virtudes e vícios. Eu acho que isso, né, pelas biografias é bem possível. Esse é exatamente o caminho que eu tomo, tá? Eu não fico fazendo discurso ético, não, porque... Não, vamos ler aqui. Vamos ler o que ela fez, o que o fulano fez. O que foi acontecendo. Então, eu trabalho através dos personagens. Essa coisa das virtudes. E daí a gente oferece o quadro, né? Para o aluno escolher o que vale a pena ser. E, Bia, quando você pensa nos seus alunos, o que você deseja para eles, assim, né? Que tipo de aluno você quer formar? Aquele aluno que memoriza tudo, aquele aluno que critica tudo? Não, que argumenta, né?
que interpreta? Como é que qual é o seu objetivo quando você está educando aquele aluno, né? Vou repetir de novo, acho que eu já repeti até bastante essa ideia, mas assim, eu quero que seja um aluno que pense por conta própria. Esse é meu objetivo. A gente estava conversando antes também, falando, por exemplo, que a história neutra não existe. A história neutra não existe, porque você é uma pessoa, o historiador é uma pessoa, ele tem o seu ponto de vista, ele tem... a história neutra não existe. Mas eu quero que seja um aluno que pense por conta própria e que seja honesto intelectualmente. Que é isso que eu, como professora, tento passar no livro. Então, eu não vou induzi-lo a uma visão, mas eu vou mostrar os fatos. Essa honestidade intelectual que todo professor deveria ter. Não ser neutro, mas ser honesto intelectualmente. Olha, nessa conjuntura, nessa parte da história, o que aconteceu foi isso, foi aquilo, né? Essa pessoa agiu dessa forma, depois agiu de outra forma. Então, é isso que eu quero, que ele pense por conta própria, que ele tenha um quadro, evidentemente, que ele ame o seu país, porque há um sentido, ele tem uma missão, ele vai ser mais feliz se ele cumprir a sua missão, né? E a sua missão também se realiza onde ele vive, com certeza, E também eu gostaria de formar um aluno que tivesse ferramentas para uma vida melhor. Eu acho que a história, ela pode levar a uma vida mais feliz. Se ela promove essa intersecção com a filosofia, esse aprendizado das virtudes, essa reflexão, ela pode te proporcionar uma vida mais feliz. Então, é esse aluno que eu gostaria. Não quero um aluno super inteligente, ilustrado, claro, é importante. Mas se ele já conheceu o mínimo da história e está indo às fontes, preza a verdade, adquiriu esse hábito de ser honesto intelectualmente, poxa, ganhamos, valeu. Como é que é a sua avaliação de um aluno de história, um aluno universitário? Sim. Como que ele está nesse momento e como estão os professores, né? A gente tem diversos colégios que trabalham com esse material e como que você consegue professores que formem esse tipo de aluno? Quais são os desafios de um estudante de história nos dias de hoje? Como que você avalia essa situação, Bia? Os professores, acho que o que falta, né, cada vez mais é a gente incentivar vocações de professores que tenham esse desejo, porque de trabalhar com virtude, de estudar bastante, porque, claro, para você levar o seu aluno a pensar por conta própria, a ser honesto intelectualmente, você tem que se formar muito e formar dá trabalho, né? A gente estava até falando aqui antes, quando a gente estava vindo no carro, ainda aqui para o podcast, isso que existe uma autoeducação. Eu já tenho vários anos aí na estrada e grande parte do que eu sei é porque eu fiz perguntas, eu quis aprender, eu fui buscar outro material, né? Eu li uma bibliografia. Então, a gente precisa de professores que sejam inquietos intelectualmente, que busquem essa formação, que se autoeduquem também. Porque não adianta a gente pensar que vai sentar num banco universitário e vai receber tudo pronto. Não vai. Inclusive, a universidade deveria fomentar esse aluno, esse futuro professor, a ser um investigador também, a ser um detetive. E muitas vezes ela não faz isso. Eu acho que esse é um degrau que a gente teria que subir, que é alcançar um outro patamar. Então, acho que para a formação dos professores é o que falta. E quem gosta de história, quer ser professor, tem a Nayara lá no Porto Real, né? Que ela gosta muito de história. Leiam, busquem as fontes. Mas eu não tenho muito tempo de ler. Não tem problema, com o pouco tempo que você lê, pega uma biografia. Nós temos boas biografias aí de personagens da história do Brasil, da Princesa Isabel, sem dúvida, da Leopoldina, Dom Pedro II, e não só, de outros personagens também. Então, leia, use seu tempo para isso, né? Então, isso em relação aos professores, a ter uma melhor formação, acho que esse é o grande desafio. E não ter medo, é autoeducação. Cada um tem que buscar a sua própria formação. E, graças a Deus, os alunos do Porto Real, os professores do Porto Real recebem muita formação. A gente tem essa sorte. Mas além dessa formação ainda tem mais, né? Tem mais especificidades ainda. Eu, como professora de história, participo muito das formações, aprendo bastante, mas também eu tenho que buscar outras coisas.
Algumas coisas que lá, de repente, estou pesquisando, é mais específica da minha área, eu tenho que ir atrás. Não ter medo também, né, de, assim, como professor, é muito importante que os alunos se sintam à vontade para questionar. Exatamente. Não ter medo dos questionamentos dos alunos. Medo. E se você não sabe, é aquela velha coisa. Você diz, olha, isso eu vou pesquisar melhor, né? Isso aqui eu até certo ponto, porque não sei... Uma vez me aconteceu, né, de um aluno que ele gostava tanto do Império Carolíngio que ele queria saber toda a linha de sucessão em, sei lá, 4 séculos. Eu falei, ó, os 4 séculos inteiros eu não sou capaz de te dar agora, eu tenho que pesquisar, entendeu? Ou você pesquisa também. Então não tem problema, não tem nenhum problema. Então, uma última pergunta aqui, Bia. Como é que você trata os temas da atualidade com os alunos, que são muito complexos, né? E aí, como a gente estava comentando sobre o professor, você acha que o professor deve ser neutro ou tratar sobre assuntos, né? É possível ser neutro, né, na hora de tratar assuntos ali de política internacional, de geopolítica? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, então, o professor neutro não existe. Aluno gosta de pessoas, né? Um professor neutro seria uma ameba, mais ou menos, né? Não tem personalidade. E adolescente, criança, não gosta de alguém despersonificado, de alguém que não tenha personalidade, não tenha opinião. Mas é claro, eu não vou trazer minha opinião pronta. Para eu chegar à minha opinião, eu pensei. Todo mundo deveria pensar, né? Para chegar à sua opinião. Eu não posso impor isso, mas sim, eu tenho que ser honesto intelectualmente. Falar, olha, essa é a minha opinião. Mas tem tal coisa. Trazendo a verdade, trazendo as coisas importantes. Porque às vezes eu posso apresentar um panorama tão amplo que vai até confundir. Mas o panorama essencial eu tenho que apresentar para ele. Então, eu acho que esse é um desafio. A gente tem que formar os alunos assim. Desculpa, eu falei tem que, mas tem que mesmo. Dessa maneira assim, complexa e ampla. E eu acho que eu esqueci a outra parte da pergunta. De novo, os temas de atualidade. Como que você trabalha? Como você costuma trabalhar esses temas de atualidade complexos? Olha, como eu te disse, os temas de atualidade, eles são temas que têm conexão com o passado. Eu gosto muito dessa expressão. Tem um autor que ele é filósofo, mas na história se usa muito e eu acho que faz sentido, que é o espaço de experiência e horizonte de expectativa. Ou seja, o que eu sou hoje é fruto de um passado. Só que esse passado faz com que eu seja algo agora e faz com que eu tenha uma perspectiva do presente, certo? Então, o passado, presente e futuro se conectam de certa forma. Então, quando eu vou trabalhar um tema de atualidade, que a gente trabalha mais, né, mais com os últimos anos, eu evoco aquilo. A gente falou aqui do Irã. Para você entender o Irã hoje, você tem que voltar lá, sei lá, na Idade Média, você tem que voltar na Revolução de 79, para tratar desse tema complexo. Os Estados Unidos, para entender os Estados Unidos hoje, essa mentalidade americana, esse complexo de superioridade, né? Com valores cristãos, mas um complexo de superioridade, ações às vezes duvidáveis, eu tenho que voltar lá na história dos Estados Unidos, né? Quem são eles? Quem eram eles lá na colonização? Então, eu tento sempre fazer essa conexão. E mesmo quando eu estou dando um tema, por exemplo, se eu estou falando lá de história antiga, no 6º ano, eu faço a conexão com o que está acontecendo agora, porque tem resquícios também. Então, se eu falei Egito, pessoal, tem alguma teocracia no mundo atual? Ditadura. A gente fala da ditadura no 6º ano. Tem alguma ditadura no mundo atual? Mas por que você acha que é ditadura? Mas tem tantos elementos de uma ditadura? Você fala até quantas pessoas serviam o governo? O faraó, exatamente. O problema do funcionalismo público, esse pode ser explorado em todas as épocas da história. Isso é muito interessante. Essas conexões que a gente vê. É engraçado isso, né? Bom, o colégio tem essa identidade católica e muitos que trabalham, enfim, tem esse ideal católico, né? E o católico, ele tá meio que acostumado a lidar com olhar histórias do passado e pensar a sua própria história. Recentemente teve o filme do Rei Davi para as crianças. Sim. Aí você vendo a história do Rei Davi, né, que foi ali a salvação naquele momento, ele também teve seus vacilos, digamos assim. Né? Então você olhar a complexidade do ser humano... As pessoas mudam, a história serve para isso. Veja, as pessoas mudam. Tem aqueles que começaram bem, acabaram mal.
E o contrário. Então tem de tudo. Tem aqueles também que começaram bem e erraram, mas depois consertaram. Isso é a vida. Exato. É dinâmico, né? Essa ideia. Um livro vivo, não um livro estático. Exato. E que isso, assim, não faz a gente desacreditar das pessoas. Pelo contrário, faz a gente compreender e se compreender também nas nossas falhas, no nosso caminho, no nosso desejo por um grande ideal. Eu acho que a história mostra que vale a pena. Sim, sim. A história mostra que vale a pena, né? Todas as... lutar por um ideal vale a pena, lutar por um ideal grande vale a pena. Isso que você disse, né? A história, eu costumo dizer, é um artigo de luxo. Você sabe a história hoje em dia, você sabe que agora eles fazem propaganda do Duolingo de história, né? Então, seja uma pessoa interessante, mas não é só essa questão de ser uma pessoa interessante. A história é um artigo de luxo porque ela conecta várias potências humanas, né? Ela te faz pensar, inteligência, vontade. Você pode escolher também quem eu quero ser. Ela trabalha a questão dos sentimentos. A gente não falou disso aqui, mas tem grandes personagens da história que foram traídos por seus sentimentos, como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Então, ela te dá uma opção assim de formação. Ela trabalha diferentes áreas do ser humano, diferentes potências, eu diria, do ser humano. Pode fazer ali alguns estudos de caso, né? Exatamente. Não, com certeza. Sabe que até a gente pode se alongar, né? Que a gente está aqui faz tempo já, mas teve aí uma avaliação que eu fiz isso. Então, eu pus um estudo de caso que Dom Pedro II tinha que resolver. Dom Pedro II. Então ele tinha que dissolver a Câmara ou o Parlamento, dependendo da circunstância, mas ele tinha que saber como é que funcionava. Se ele não soubesse, ele não resolvia o caso. E eu queria também eu queria trazer aqui também nessa parte que a gente... Bom, o que a gente espera dos alunos, o aluno... Eu fiquei muito contente, sabe, com algumas situações, né? Então, me lembro que uma vez tem vários casos que eu poderia contar. Vou contar conta, um aqui, que é mais... Então, eu me lembro que tinha uma da garotada do quinto ano ainda, né? Eles têm 10 anos. E para mim, uma prova de que realmente ela tinha entendido aquilo foi a pergunta que ela fez. É uma pergunta simples, mas você fala, pô, ela entrou na história. E quando Dom Pedro II sai do Brasil, após o golpe republicano, eu acho que é golpe, a instauração da República, ele vai para a França. Mas no livro eu não explico por que ele vai para a França. Falar, ele foi para a França. E aí ela falou assim, mas professora, se ele era português, se ainda tinha monarquia em Portugal, por que ele foi para a França? Veja, essa é uma pergunta de uma pessoa que acompanhou, que seguiu a linha, que está interessada na história, né? Aí eu expliquei, falei, não, sabe o que é? Ele até foi para Portugal no início, estava um sobrinho dele lá, mas não queria muito ele por lá, porque ele ia ser coroado e ele era um imperador fracassado. E na França ele tinha muitos amigos, ele era um imperador intelectual, ele tinha amizade com os escritores. Eu falei, vou para a França, que os meus amigos estão lá. Ah, legal, é mesmo, ele tinha amizade com os escritores, é verdade. Então, isso é uma coisa muito singela, mas que eu fiquei profundamente feliz. E uma outra situação, tem aí que é mais recente, tem um aluno que ele nem é tão apaixonado assim por história. Né? Um dia encontrei a mãe, ela falou assim, poxa, a gente fez uma viagem lá para a Itália, todo mundo queria falar com ele, porque ele explicou várias coisas. Eu falei, nossa, mas ele não é tão assim na sala, né? Eu falei, ô fulano... Encontrei sua mãe, que história é essa? O que causou tanto impacto aí na viagem? Que você... Não, professora, sabe o que é? O guia, ele falou uma coisa que estava errado, entendeu? Ele falou assim que a igreja submeteu a Mussolini, que o Tratado de Latrão, né? E eu falei, não é bem assim, Quando a igreja firmou o Tratado de Latrão, Mussolini ainda não tinha firmado nenhum pacto com Hitler, isso foi muito antes. Além de tudo, a igreja quis firmar esse pacto justamente para se proteger do Estado, para ter uma autonomia, para o Estado garantir que não ia interferir. Então, claro, se você... Isso é isso para eles, né? Só isso... Pô, isso dá trabalho? Não, é só você pegar lá o Tratado de Latrão, que foi e tal. Ele falou, não, daí depois disso, professora, todo mundo vinha falar comigo. E veja, e não era um aluno de quem eu esperava isso. Mas estava atento e conseguiu captar ali o... Exatamente. Então, muitas vezes, esse elo que nem é o mais, o que luz mais, nem o mais forte, captou? Poxa, tá valendo a pena, né? Foi eficaz essa maneira de apresentar a história. Que legal, né? Isso um professor apaixonado pela história, que tem sentido naquilo que tá... Eu ganhei um dia, eu falei, esse mês já tá ganho, só com isso, esse mês já valeu.
Que legal, Bia. Não, mas conta aí, conta mais casos, ou se você achar que faltou a gente tratar algum ponto, também queria que você trouxesse, Então, Bia. eu acho que a gente tocou vários pontos importantes, né? As pessoas perguntam muitas vezes essa questão da história e o feminismo. Os papéis da mulher, né? Os papéis da mulher. Como a gente falou de algumas mulheres aqui, eu fiquei na dúvida. Mas então traz um pouquinho mais, assim, do papel da mulher na história. Como é que você procura trazer? Eu não uso essa chave feminista. Inclusive, uma vez uma aluna perguntou: Bia, o que você acha das mulheres empoderadas? Né? Enfim, que idade que tinha? Não, já era grande, tinha 13 anos. Tá. Né? Então, eu não uso essa chave, até porque eu acho que é uma chave um pouco reducionista, porque tem todo esse conceito de empoderamento que é dos anos 70, né? Os movimentos sociais usaram esse termo, a próxima psicologia americana, que era a ideia de você favorecer as minorias dando alguns direitos, né? Que em si não é boa nem má, né? É uma ideia de favorecer as minorias. Mas eu acho um pouco reducionista. Então, eu costumo dizer, eu não acho que no caso das mulheres, você precise dar algum poder para ela. Respondi lá, aluna, porque o poder está dentro dela. Né? O poder da mulher está dentro dela. É o poder de ser pessoa do sexo feminino. Então, isso é uma coisa endógena. E aí é que eu uso muito esse exemplo da Leopoldina. Veja, ela tinha tudo para desistir, mas ela tomou uma decisão. Então, não foi algo que foi lhe dado esse poder. Então, a mulher ela tem um protagonismo pelo próprio fato de ser mulher. Só que aí ela pode fazer suas escolhas. Ela pode pegar esse poder que ela tem dentro dela, que ela tem que descobrir, essas múltiplas capacidades, ou ela pode também negar isso, né? Ficar esperando que alguém lhe dê direitos e... Não estou falando que não é importante conceder juridicamente direitos. Claro, só nem lutar pelos seus direitos. Não, mas nada. Mas essa postura, né? Essa postura, olha só, eu sou essa pessoa, eu tenho esse sentido, esse objetivo, eu vou lutar por ele. E a mulher, como nós sabemos, ela tem grande capacidade de fazer isso, né? Uma grande capacidade de liderança, de convencimento. E a gente tem aí as heroínas, né, da história do Brasil e de outros lugares do mundo. Joana d'Arc, a Princesa Isabel, a Leopoldina. A gente tem vários exemplos aí. E uma circunstância difícil, no fundo, é o que mostra realmente quem é empoderado ou não, né? Exatamente, quem aguenta. Exato, né? Tem uma situação muito difícil, se ela se coloca, se ela se vitimiza, se ela espera que tudo aconteça para ela, que tudo venha, né, de mão beijada para ela, ou se ela se coloca de forma digna, honrada, independente, né, das dificuldades e... Eu acho que isso é muito... E também uma coisa que me chama a atenção é a gente pensar isso, né? A gente vê na história entrelaçadas histórias de pessoas de diversos níveis. E não é porque a pessoa tem um determinado nível que todo mundo é bom, ou então no Império todo mundo é ruim. Exato. E todo mundo vê as coisas, né, da mesma forma, né? Então... você vai pontuando ao longo do livro, eu pude perceber isso, né? Os personagens que tinham e trabalhavam essas virtudes e trabalhavam em busca de algo para fora deles, né? Ou em busca de um ideal, daquilo que era correto, independente se era do Império, se eram os indígenas, se eram os escravos. O próprio Luiz Gama... O pessoal gosta do Luiz Gama, né? Porque ele foi vendido pelo pai e tal, porque a mãe era escrava, mas o pai não. Ele foi vendido e depois ele se torna um defensor da causa, né? O próprio Rebouças, é uma pena que o André e o Antônio Rebouças sejam tão pouco falados. Sim. Eles eram mulatos e tiveram um grande papel, amigos da Princesa Isabel. Eles que estavam pensando os projetos para os escravos após a Lei Áurea. E o André Rebouças, ele falava isso, ele falava, não me importa, o que me importa é o mérito da pessoa. Então, ele tinha toda essa questão do mérito. Quem vai ter direitos civis ou não, políticos ou não, né? Não, quem é brasileiro, né? E depois vai depender do mérito de cada um, a posição que ele assumir. Exatamente. Enfim, então você tem aí isso sim é diversidade, entende? Você tem uma diversidade de pessoas, homens, mulheres, de diferentes grupos sociais. Então você tem, é só você procurar.
que tá aí. Não, e realmente está muito... O material é muito interessante, vale muito a pena, uma alegria para a gente poder contar com esse material. Eu me sinto redescobrindo a história, Bia, sinceramente. Bom, não, os pais estão felizes, sem dúvida. É uma alegria. Eu tenho uma filha realmente no 6º ano que vira e mexe, precisa ali de uma ajuda para revisar a matéria e eu falo, deixa comigo. Às vezes nem precisa e eu tô lá lendo. Ai, que legal. E é interessante. Aliás, a Luísa, a filha dela, me deu bastante trabalho, porque ela queria Ave Maria em Tupi-Guarani. Enquanto eu não aparecia, eu falei que existia Pai Nosso, ela né? aprendeu o Pai Nosso em Tupi-Guarani. Enquanto eu não trouxe o Pai Nosso em Tupi-Guarani, ela não sossegou. Mas ela se sente super envolvida e é muito engraçado como que realmente cada pessoa lida com o ensino da história de uma forma, né? Porque eu realmente acho muito interessante você conhecer a história do seu país e tal, e não sei o quê. Já a minha filha, ela gosta do Egito, né? Que é uma coisa totalmente distante, uma visão de mundo muito diferente. E ela acha super interessante, né? Os deuses. Então aí que tá, nem sempre é tão distante, né? Porque tem uma comunicação no mundo, né? Dom Pedro arrematou uma das múmias mais importantes do Egito Antigo. Inclusive, ela estava lá na Quinta da Boa Vista, né? Teve todo aquele incêndio, eu sei que salvou parte da múmia. Mas, poxa, disse que nem na parte de Egito, no Museu do Vaticano, não tem um material tão rico quanto o que tinha aqui no Brasil. Veja só. Muito bom. Bia, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Que alegria a gente poder ter esse caminho, né, de aprendizado da história com um desejo verdadeiro, né, genuíno de que os alunos cheguem à verdade, que eles entendam a complexidade dos seres humanos, depois das sociedades e consigam assim ir construindo, né, a visão de mundo deles. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final, assim, do seu objetivo com todo esse trabalho que você está realizando no colégio, com os alunos, com o material, né? Bom, eu agradeço aqui a oportunidade. Não sei se eu falei demais, porque eu me empolguei. Me empolgo sempre, né? E o meu conselho é esse: estudem história. História é um artigo de luxo. Estudem na medida do possível. Isso vai ajudá-los também até para os pais, na própria educação dos filhos, né? Se não servir tanto, pode servir pelo menos para aproximar, para você dar história junto com seu filho. Aqui no livro tem várias ocasiões que eu proponho: vá ao museu, vá lá, Antiga Sé, né? Que é um ponto histórico importante aqui no Rio de Janeiro com seu filho, né? Então a história ela ajuda muito até na vida das famílias, né? Essa aproximação, essa cultura também, essa troca entre pai e filho. Então, estudem história, nós só temos a ganhar. Eu tenho esse privilégio de trabalhar no Porto Real, que é uma escola que valoriza, não só valoriza, né, mas se norteia pela questão da formação através das virtudes. E, graças a Deus, eu consegui aí fazer um livro que também pode ajudar nessa área. Então, esse é o meu conselho. E não desanimem com o Brasil. Não desanimem com o Brasil. Se a gente estuda história, a gente vê que houve períodos muito difíceis na humanidade, eles foram superados. Então, não é o fim. Animem-se. E não acreditem que o Brasil sempre foi esse lugar do toma lá da cá, né? Da troca de favores. Existe uma realidade oculta que tem que ser mais divulgada. Existem pessoas boas hoje no presente que estão longe dessa lógica. Então, acreditem na história. Isso, muito bom. A gente sempre fala aqui das 5 dimensões, o intelecto é uma das dimensões em que os pais têm que cuidar, né? Não é só deixar ele lá na aula da Bia e ele que se vire com o aprendizado da história. Então, se envolver no que os alunos estão aprendendo, que seus filhos estão aprendendo, é parte da nossa missão. Então, olha, tem sido uma delícia, então vale a pena, viu? Que bom. Muito obrigada a você que nos assistiu. Compartilhe esse podcast com todo mundo que você acredita que vai ser impactado, né? A gente está precisando valorizar mais a história do nosso país, a história com essa busca real pela verdade, sem já dar conclusões prontas para os alunos. Então, compartilhe esse podcast. Obrigada pela participação, por nos assistir e até uma próxima. Muito obrigada.